Pronto, eu entrei para a tropa no terceiro turno em 74, entrei em 74 e estava em Lamego, tinha acabado o CSM, que eu era de CSM, no curso de sargentos, tinha acabado e estava até à espera de ser colocado pronto. Acontece que foi dia 23, na altura era Major Delgado da Fonseca, chamou-nos a 4 ou 5 e teve uma conversa connosco, não disse o que é que era, não disse o que é que ia acontecer, mas disse: vamos fazer uma coisa muito importante, uma coisa muito séria, vamos mudar isto tudo, vamos encontrar aqui soluções novas para os problemas que Portugal tem, mas nunca disse isto nem com muita convicção, nem com muita abertura. Nós ficámos, como em Lamego havia sempre um jogo muito grande de simulação e um jogo muito grande de informação e de contra-informação, isso fazia parte da instrução, nós entendemos aquilo como mais um exercício, olha, vai haver mais outra coisa, pronto. E então ficámos, brigadinho, boa tarde, dá-me licença, vamos embora. Nem sequer demos muita importância, nem sequer comentámos, a não ser, olha lá, vamos ficar com um fim de semana lixado e tal, pronto, aquela coisa do costume. Agora o resto não nos apercebemos. No dia 24 foi marcada uma instrução normal, das normais, uma coisa, vamos sair com viaturas e tal, lá se preparou aquilo tudo para sairmos, saiu a companhia que nós tínhamos e saímos nós e fomos para o campo, isto seriam aí Porto Sol, estava o sol a pôr-se, e quando chegámos ao campo, já era de noite, é que o então Major Delgado da Fonseca chamou-nos aos ferroeiros, que não era ferroeiro miliciano, chamou-nos e perguntou-nos se estávamos dispostos a fazer um golpe, e quem não tivesse podia recusar-se a ir e podia não querer ir. Pronto, ninguém disse que não queria ir, eu acho que também ninguém disse que queria ir, também é verdade. Ficámos olhando uns para os outros, ele a seguir andou ali fazendo tempo, tivemos ali um certo tempo parados, até que mandou subir para os carros, um certo tempo, umas 2 ou 3 horas, mandou subir para os carros e andámos para outra posição. Estivemos aí parados algum tempo, até que ele veio-nos dizer: vamos ocupar a Figueira da Foz. E mandou-nos subir para as viaturas, com as cobertas todas fechadas, as viaturas fechadas, isso foi uma recomendação que ele deu, não queria que se visse que ia lá a tropa dentro. A questão de armados e municiados, apesar de termos reforçado o armamento e as munições, era já um hábito, portanto era um hábito porque em operações especiais andávamos sempre carregados com o material todo, com as munições todas e com as granadas e com aquela tralha, portanto até aí tudo bem. Até que andámos várias horas, ele parou várias vezes, eu penso, não sei porque, agora sei porque já falei com ele, mas ele parou para ouvir as canções, as senhas. Penso que não ouviu a primeira, que só ouviu a segunda, ou a primeira ouviu mal, houve assim um desentendimento qualquer. Só que nós já estávamos a meio caminho, já não estávamos ao pé de Lamego. Entretanto, aquilo continuou para a noite fora, continuámos a progredir, os carros a andar, fizemos 2 paragens, até que chegámos a uma localidade, passámos por várias e a uma que eu comecei a estranhar muito, eu não conhecia bem o norte na altura, e comecei a estranhar porque subíamos muito e descíamos muito, e eu já tinha ido à Figueira da Foz e a Figueira da Foz não tinha descidas nem subidas, e digo, pouca, mas isto não é, nós não estamos isto não é a Figueira da Foz. Espreitei lá por coisinha e tal,
me pareceu aquilo muito escuro, estava muito escuro, não se via quase nada, até que chegámos ao Porto. Chegámos ao Porto e parámos portanto, as viaturas, ele mandou formar e então disse, estamos aqui no Porto, está-se a dar um golpe de Estado, vamos tomar conta do país, Lisboa já está ocupada, o Porto está a ser ocupado, nós agora vamos tomar conta de vários objetivos aqui no Porto. O QG já tinha sido ocupado pelo regimento de transportes, se não me engano. Entretanto, nós reforçámos ali o sistema. Depois a mim atribuíram-me uma missão que era ocupar as antenas do Monte da Virgem. E lá fui eu com 4 ou 5, fui com 5, acho que fomos 5, até éramos 3 fiéis. Fomos para o Monte da Virgem, ocupámos o Monte da Virgem e estivemos lá quase 2 dias. Quase 2 dias no Monte da Virgem. Havia a indicação de que haveria uns speeds no Monte da Virgem, e então era prendê-los. Eu, quando lá cheguei, estava lá um sujeito, mais a mulher e os filhos, moravam lá. Eu comuniquei lá para o comandante e ele disse-me: pá, mas não estão aí uns speeds e tal. Está aqui um senhor, mais a mulher e os filhos. Esse também é PID. E lá prendi o senhor, mais os miúdos e a mulher, um homem dizia que não era, e dizia, você está, olha, não pode sair daqui de casa, fica aqui fechado, até o meu comandante me dizer o que é que pode fazer. Mas eu não sou, eu cá só sou funcionário da Marconi e não tenho nada a ver com a PID. Então, depois havia aquilo tinha várias casas, né? E havia uma que estava fechada, eu depois quis abrir as casas todas, arrumei as portas para ver, e havia uma que tinha lá papéis da PID, etc. E ele disse, pois, eles têm aqui uma casa, mas eles nunca cá vêm de noite, pode ser que apareçam de manhã, e tal, mas não apareceu ninguém, durante todo o dia. Nós estivemos ali, depois fomos rendidos, fomos para o Porto, depois foi a ocupação da PID no Porto, e pronto, e o meu 25 de Abril não teve grandes atividades, mas foi depois, quando chegámos ao Porto, já era a festa, já não estávamos naquela situação do primeiro dia. Portanto, houve ali um hiato de 30 e tal horas ou 40 horas em que estive isolado no Monte da Virgem e, portanto, não me apercebi das coisas. Quando cheguei ao Porto era uma multidão de gente, era tudo na rua, era a festa, e foi um sentimento muito forte, e a gente sentíamos uns heróis. Eu na altura era um gaiato, a gente sentia-se uns heróis e as miúdas a dar beijinhos à gente. Aquilo era engraçado, foi muito engraçado. Ia dar cravos, muitos cravos, e de facto, pronto, o 25 de Abril para mim foi isto, foi uma história muito simples, não houve confrontos, não houve nada, eu nem sequer tenho assim uma situação digna de registro, tirando esta dos meus. Depois lá perguntei, depois foram-nos render e lá veio o indivíduo que veio. Veio um oficial, um capitão, falou com esse funcionário, que afinal era mesmo da Marconi, falou com ele. O homem estava ali, era o guarda daquilo, estava ali a guardar as antenas, e fazia arranjos quando era preciso, e chegou à conclusão que ele não tinha nada. Lá disse ao homem que se quisesse pedir à vida dele, e nós viemos para baixo, para o Porto, e pronto, isto foi o meu 25 de Abril. Depois, a seguir, aí os militares, nomeadamente o meu comandante, achavam que eu tinha perfil para oficial e que devia ir ao curso de oficiais, e propuseram-me para ir para Mafra fazer a segunda parte do COM. E depois, portanto, eu fui para o oficial, depois acabei a segunda parte do COM e fui fazer dinamização cultural. Aliás, o objetivo acho que foi esse, porque era eu mais uma série não foi só eu, foram mais uns outros furriéis que foram escolhidos para irem fazer o curso, o COM, para depois irem chefiar equipes de dinamização para Trás-os-Montes e para a Guarda e para Viseu, e aí estive outra vez na região militar do Norte com o delegado da Fonseca, que era o delegado do MFA e quem geria esta questão das operações de alfabetização, de educação cívica e cultural, e
E pronto, normalmente eram umas equipes muito engraçadas, tinha sempre um músico. Havia um músico que sempre queria, eu lembro, ainda chegou a andar por lá o Letria e o Samuel, e portanto todos os dias tínhamos um músico. E andou também connosco o Dino, que era lá em cima, era de Guimarães, que era muito divertido. E então aquela malta era uma malta muito engraçada, e tínhamos histórias muito giras, porque havia sítios onde nos acolhiam muito bem e havia sítios onde nos acolhiam muito mal. Eu lembro-me de entrar em aldeias, sobretudo na região de Bragança e de Vila Real, e sentir as portas, as janelas e as portas todas a bater e a fechar-se tudo, e a aldeia não ter ninguém, uma aldeia completamente deserta. E não aparecer ninguém. Nós chegarmos à escola e tínhamos pedido aos professores para lá estarem e tudo, e não estar lá professores nenhuns, escola fechada, e não aparecia ninguém na rua, nem uma pessoa. Mais influenciados, se calhar, pela igreja? Muita influência da igreja, uma grande influência da igreja, e sobretudo onde os padres, de facto, eram muito avessos a esta situação revolucionária. Era muito difícil o contacto e era muito difícil haver algum trabalho da nossa parte. Por vezes esforçávamos um bocado o trabalho, que a mim me parecia também um bocado mau, mas às vezes obrigávamos as pessoas a ir todas para a escola, e iam para a escola mesmo e tinham de nos ouvir. Outras vezes desistíamos e voltávamos para trás, depois íamos lá no outro dia. Pronto, foi um período ali complicado. Depois, nesse período, acabei por vir aqui para Lisboa, para o Rallys, e então vivi, a seguir ao 11 de Março, vivi aquelas cenas todas do Rallys, e só não estava lá no 25 de Novembro porque, entretanto, fui para os serviços prisionais militares, e portanto, estava ali na António Maria Cardoso e não estava no Rallys. O que me valeu não ter saído da tropa, e portanto fiquei lá mais 11 anos ainda. E depois fui para a Cruz Vermelha, Internacional, e isto tudo na sequência, eventualmente, de eu não estar lá no 25 de Novembro, porque eu no 25 de Novembro fui passado à disponibilidade, e então quando lá cheguei para receber no fim do mês não tinha ordenado. Agora é que está mal, então, o ordenado, você já não está na lista dos ordenados. Então, mas eu, porquê? Passou à disponibilidade. Então, mas eu estive a trabalhar o mês inteiro. Eu trabalhei o mês de dezembro, trabalhei o mês todo. Como é que é possível eu não receber? Quer dizer, isto é impossível. Lá falei com o meu diretor, que era o comandante de Marinha, o Xavier. Olha que eles não me querem pagar, dizem que eu fui abatido ao efetivo. Isso é impossível, então você está cá, não pode ser abatido ao efetivo. Portanto, aquilo depois lá recuaram, lá viram que, portanto, nem sequer repararam que eu estava no outro lado, estava em diligência, e lá fiquei, continuei lá, e acabei por não passar à disponibilidade, ao contrário dos meus camaradas todos do Rallys, que passaram todos à disponibilidade. Dos milicianos passou tudo à disponibilidade, os oficiais do quadro foram colocados, alguns até foram presos, outros foram colocados noutras unidades, e eu lá fiquei nos serviços prisionais, até voltar ao Rallys, mas já no ano seguinte. Que andei a vai à frente uma e duas vezes. O que é que aconteceu? Havia uma estrutura sindical, já existia, com algum peso, porque tinham-se feito algumas ações anteriormente, e havia uma organização essa que era controlada e muito pelo Partido Comunista. Quando há o 25 de Abril, essa organização sai para a rua, quer dizer, sai da clandestinidade de um momento para o outro, ou seja, no minuto. Sai no minuto, quando o Marcelo é metido na Chaimite, eles já lá estavam. E aí, se formos a ver, os primeiros comunicados que aparecem, há comunicados que saem ao mesmo tempo que os primeiros comunicados quase do MFA. Dos trabalhadores da cidade de Lisboa, o PCP lança também logo um manifesto. Há vários manifestos que saem no dia 25 de Abril, durante o dia, e que saem, por exemplo, ao contrário dos outros partidos que não emitem. O PS também emite mas já emite já muito mais tarde. O PCP, mas nem é tanto o PCP,
a União dos Sindicatos de Lisboa e a União dos Estudantes, não era, como é que é, dos Trabalhadores, o MJT, Movimento da Juventude Trabalhadora, lançam comunicados praticamente em cima do acontecimento. Ou seja, já tinham uma organização que permitia ter alguém ou um grupo de pessoas que escrevesse um documento, que o imprimisse e que andasse já a distribuir na rua. Por isso, e esse avanço é um avanço que dá ao Partido Comunista, no caso, uma vantagem muito grande, e um poder de tal forma organizativo que pressiona, que consegue pressionar o movimento das Forças Armadas, consegue pressioná-lo e obrigá-lo a ir para determinados caminhos que não eram eventualmente aqueles que o MFA teria pensado, apesar de no programa não ter fugido do programa, eventualmente haveriam coisas que não seriam bem assim, mas que o povo força, e o povo força não é espontaneamente, ao contrário do que muita gente pensa, é com a organização que estava montada e que aproveita ali uma rampa para sair para a rua e sai para aquela porta e sai com uma força muito grande e não deixa, de facto, que o próprio MFA, por vezes, faça ou determine as ações. Ultrapassa o próprio MFA que, nessa parte, tem mais dificuldade, porque o MFA é uma estrutura militar, isto é fácil dar ordens, mas depois dar ordem, organizar e dar ordens, sempre assim que são ordens, parece que toda a gente está de acordo com aquilo que se está a mandar fazer, é outra habilidade. E essa habilidade eles tinham-na porque tinham a organização dos trabalhadores e conseguem fazê-lo muito bem. O dia 25 de Abril também ainda não está bem estudado. Há muita coisa escrita e há muita coisa que não se sabe e outra que não se sabe. E às vezes é pena. Porquê é que não se sabe? Porque nós, as pessoas que viveram o 25 de Abril, há situações que não dão importância nenhuma. Porque acham que aquilo é o... é normal, e a gente vai a uma escola, e eu já fiz sessões em escolas, com alunos até alguns já do sétimo ano e do oitavo, e começo a contar as coisas do 25 de Abril, e às vezes conta coisas que não têm importância nenhuma, e que eles atribuem uma importância muito grande. Uma importância muito grande, a gente diz, sei lá, fala-se na escola, o ensino, as escolas, havia escola para rapazes, escola para raparigas, eles ficam assim muito admirados, não, mas porquê? Porquê? E às vezes até é difícil a gente explicar, porque é que era, porque não queriam, porque o fascismo não queria, o regime não queria que as mulheres tivessem... Então, mas não, as mulheres os homens, e depois já há perguntas tipo, então mas os homens não casavam com as mulheres? Casavam, então mas não estavam na mesma escola, como é que se conheciam? Pronto, há toda uma série de perguntas que depois são aquelas perguntas muito difíceis de responder e às vezes o que é difícil nestas sessões com miúdos das escolas é as perguntas que fazem, porque fazem perguntas que não passam para a cabeça de ninguém. A gente não está preparados, aquela resposta nunca pensámos naquilo, porque para nós nunca teve importância nenhuma. Eu agora, já há 2 anos que não faço, mas fiz muitas em Odmira e Vila Nova de Mil Fontes e aqui em Lisboa, e achava, em Alcácer do Sal também fiz lá muitas sessões com as crianças da escola, e achava, às vezes, havia sempre um ano uma pergunta qualquer que nunca tinha sido feita, e eu dizia assim, mas isto é impossível, há sempre uma pergunta, estes gajos vão sempre descobrir uma pergunta que nunca foi feita, e era sempre uma pergunta, normalmente, que tem a ver com o 25 de Abril, mas não tem nada a ver com o 25 de Abril, mas na ideia daquela pessoa, daquele miúdo que faz a pergunta, o 25 de Abril para ele, a grande dúvida que tem é aquela. E isto é um jogo com as crianças que é muito engraçado. Por exemplo, uma coisa que fascina aos miúdos é a Chaimite, eu ando aí com as Chaimites da associação, isso é uma coisa que fascina, os miúdos gostam de tirar uma fotografia lá em cima, sentados lá em cima, ou à frente, ou ao lado, com o pai e com a mãe. Aquilo é um ícone do 25 de Abril, que se tornou um ícone do 25 de Abril, que é de uma apetência para toda a gente. E lá está, para pessoas que não têm nada a ver com o 25 de Abril e que não participaram, e que na altura não existiam e que são muito mais novos,
mas pronto, que tem uma certa afinidade e revê-se na Chaimite em qualquer coisa. E é interessante porque a gente onde vai tem sempre montes de gente, sobretudo malta nova, adere bem ali àquele ícone e gosta de... Pronto, e é uma forma até de nós abrirmos e quebrar o gelo até com determinadas pessoas, é usar a Chaimite como uma arma de paz e de diálogo, e é boa para isso, é um bom instrumento. E portanto, por isso agora a gente tem 3 e tem todas ocupadas neste 25 de Abril, temos aí já não aceitamos mais pedidos. Há muita coisa que nós, atenção, eu quando fiz o 25, quando participei no 25 de Abril, não tinha ido às reuniões, não era da coordenadora, não tinha contacto com os militares, os capitães que organizaram e prepararam o golpe, porque era miliciano e estava ainda por cima, tinha acabado o curso há pouco tempo, e portanto não tinha esse contacto. Mas depois, com o evoluir das coisas e com o passar do tempo, e muito rapidamente fiquei, por exemplo, eu fui diretor do pessoal e ficheiros e da segurança dos serviços militares prisionais, que era um lugar que deveria ser ocupado por um tenente-coronel, e eu era na altura alferes, e portanto eu ocupava esse lugar, até era muito criticado porque tinha direito a chofer com condutor, porque aquilo era uma direção de serviços, e então havia muita gente que ficava muito ofendida por eu ter um chofer com condutor, então porque por exemplo o chefe da secretaria, que era um capitão, não tinha, e então ficava muito zangado comigo, porque eu não tenho chofer, e contanto, mas o que é que eu tenho alguma culpa disso? Não tem culpa nenhuma, então diz que aí no regulamento diz que o diretor, mas devia ser um oficial superior, mas isso já não sei, puseram um bocado, deve ser parecido com um oficial superior, uma coisa assim qualquer, as coisas de cá embirrar comigo, e o gajo de vez em quando tínhamos umas pegas muito grandes, mas era mais com ele. Bom rapaz, mas o gajo era bom, depois, até é meu amigo e é uma pessoa que eu gosto muito, mas tinha assim estas coisas. Portanto, e aí também me apercebi que de facto as coisas, muitas coisas que nós pensávamos que seriam rápidas de fazer e de resolver, até hoje não se resolveram. Uma dos grandes pontos que nós tínhamos no programa e que havia no programa do movimento era acabar com a corrupção. Isso não se conseguiu. Agora perguntamos, e o MFA fez um esforço, se calhar também não fez porque tinha outras coisas que eram muito mais importantes, então nacionalizar a banca e os seguros, e depois a reforma agrária, a corrupção ficou sempre um pouco, se calhar um bocado fora não é dos objetivos, é fora, ficou à mão de trabalhar. E portanto a corrupção manteve-se, eventualmente na altura não havia tanta como há agora, e a corrupção mantém-se e nós não conseguimos acabar com ela. Agora, há 3 coisas que conseguimos, foi desenvolver, democratizar e descolonizar. Isso, os 3 Ds, está resolvido. Depois no programa do MFA há muita coisa que não se cumpriu ainda, mas é uma coisa é uma esperança que a gente tem que se cumpra, que é maior justiça social, haver menor desigualdade. Isso está no programa e de facto ainda não estamos numa fase em que há ainda desigualdades muito profundas na sociedade portuguesa e há fossos muito profundos a dividir a sociedade, e isso o MFA não conseguiu fazer, e os outros, e a seguir a democracia instalada, instituída através do voto, que foi uma das coisas que o MFA garantiu e fez e cumpriu, porque quando chegou ao fim do ano houve as eleições para a Assembleia Constituinte, e a seguir houve eleições para um governo, e a seguir formou-se governo, e o MFA entregou o poder aos civis, portanto largou o poder da mão, mantendo, claro, e foi preciso um Conselho da Revolução, também, por causa de algumas coisas que não tinham sido cumpridas e que os militares faziam questão que fossem cumpridas e que se desse cumprimento a elas, e por isso é que havia esse Conselho da Revolução, que acabou depois, e quando achou que
que já não havia necessidade de continuar. A luta por protagonismo houve sempre. A partir desse momento em que há o 25 de Abril, a seguir aparecem toda uma série de pessoas que até aí ninguém conhecia, e algumas conheciam, estavam no estrangeiro e voltam para Portugal. Aliás, é o regresso de uma série de gente que está exilada. Mas, por exemplo, há uma coisa que é muito importante. Para mim, quem é que estava mais organizado? Era o MDP-CDE, que tinha vindo já de várias eleições. E que não eram, que era uma coisa ilegal, mas que não era ilegal, era ilegal, não era tão ilegal como o PCP, ou como o PS, ou como outros partidos que eram ilegais. O MDP era um movimento e, portanto, conseguia-se aguentar, e tinha uma organização forte. Porquê? Porque tinha muita gente do PCP. Aliás, o MDP acaba quando a malta do PCP sai de lá do MDP, e o MDP começa a perder força, porque até o 25 de novembro o MDP tem muita força e tem muitas sedes, tem muita gente, cola muitos cartazes, cola muitas faixas, mete muita propaganda na rua, faz muitas reuniões e consegue organizar muitos bairros, as comissões de moradores, que foi uma coisa muito forte. A maior parte delas foram organizadas por gente do MDP, que depois veio-se a descobrir e veio-se a ver que afinal eram do MDP, mas também eram do PCP, que depois aparecem até como dirigentes do PCP. E o MDP aí perde uma certa força. Assim como havia gente do PS também no MDP, que depois sai para o PS. E deixa o MDP de uma forma que acabou por se extinguir e morrer. Mas foi uma força aglutinadora. Aliás, era isso que era uma bola. Aquilo era uma bola que envolvia gente, ia andando e as pessoas iam-se agarrando à bola e a bola cada vez ficava maior. E essa bola acabou, mas eu acho que eles tiveram muita importância no 25 de Abril, na parte que diz respeito à adesão do povo, o povo está com o MFA, apesar de ser muito espontâneo, e foi. Houve também ali trabalho de organização, e notava-se isso, a gente andava na rua e notava os cordões. Eu na altura nunca pensei nisso, mas agora vejo e sei, aquilo não é espontâneo, não se faz um cordão para conter a multidão de forma espontânea. Há ali gente que sabe o que é que está a fazer, ou que já fez noutras ocasiões, ou que pelo menos falou sobre a situação, e conseguia-se ter um bom entendimento, a relação entre o povo e a tropa era muito boa. Eu nunca tive problemas, eu fiz ordem pública, nunca tive problemas naquele período, que era um período em que a gente substituiu a polícia, porque não havia polícia, e portanto eu fiz trabalho de polícia em bairros complicados, na Azinhaga dos Besouros e coisas de estilo, não é? Que na altura eram coisas muito complicadas. Fui lá fazer rondas, patrulhas e coisas de estilo, mas nunca tive problemas com ninguém, nunca tive alguém que me desobedecesse, nunca tive alguém que eu dissesse que era assim, que dissesse que era de outra maneira, nem sequer a respingar, como a gente costuma dizer. Nunca tive grandes problemas desses. Tive uma vez um problema com tiros, mas isso foi outra situação, uma situação com tiros, mas era uma situação de droga, uma coisa mais complicada, mas não foi com a população, foi com um gangue organizado. E pronto, tive assim, coisas tipo violência doméstica, uma pessoa ir lá mas de facto a gente chegava e nunca acontecia nada, era uma coisa muito violenta e tal. A gente ia, quando chegava lá, estas situações assim caseiras e de rua e de situação de bairro, desentendimentos, eram tratados com muita facilidade. Ao contrário, por exemplo, uma coisa que já não era tão fácil era as ocupações dos trabalhadores das empresas. Isso aí já era mais complicado. Já era uma situação que normalmente havia ali, por vezes havia trabalhadores que estavam de acordo, mas havia alguns que não estavam com o patrão. Isto criava sempre grandes situações muito mais complicadas do que ir para uma situação de conflito entre dois vizinhos, por exemplo. Porque aí nós chegávamos e ficava tudo muito sossegado, escondiam-se todos em casa, a gente depois tinha de andar à procura dele. Então o que é que você fez, seu malandro? E nos outros casos não, nos outros casos era conflito, por vezes com aversões violentas, e mesmo com a nossa chegada, às vezes os ânimos não se acalmavam. Portanto, foi um período muito intenso da minha vida e da história de Portugal. Eu acho que naquele ano a gente viveu 10 anos, porque vivia-se muito intensamente e muitas horas.
Eu houve dias que não me deitei, houve dias que dormi 3 horas, houve dias que nem deu para dormir, não é? E dormia-se um bocadinho aqui, outra lá, e a gente chegou a alturas em que chegava a estar 4 e 5 dias seguidos de serviço, e sempre na rua. Eu, quando foi por ali para a altura do Caso República, tive 5 dias sem ir ao quartel. Porque era do Caso República e ia-se para o outro lado. Depois, mas para ali. Depois, andávamos ali de um lado para o outro, rodávamos, mas não conseguíamos ir descansar, não conseguíamos ir dormir. Foi um período muito intenso da minha vida, foi muito intenso. Isso, para muita gente, o 25 de Abril já é só um feriado. E dá jeito se tiver calor para ir para a praia. Mas eu noto, por enquanto, eu ainda, por exemplo, eu ontem estreiei eu fiz um filmezinho, que é Os Capitães da Malta, que é o 25 de Abril, é uma reconstituição de uma cena, que é a rendição do Brigadeiro Junqueira Reis ao Salgueiro Maia. Isto já foi feito nos 25 anos, já foi feito há muito tempo, só foi montado agora porque aquilo estava num formato e eu não conseguia montar e só agora é que consegui digitalizar. E o que eu notei, ou seja, quando fiz aquilo com os gaiatos, nenhum daqueles gaiatos tinha participado no 25 de Abril, ou tinha participado, tinha visto, ou tinha participado, estou a falar participado, a ouvir a rádio. Mas o interesse eu notei um interesse muito grande. E um interesse muito grande, podia, mas era só 2 ou 3, não, todos os miúdos, e eram 300 e tal miúdos a fazer aquilo, era uma certa escola, era um agrupamento de escolas. Eu penso, e porquê? Porque eu depois perguntava-lhes, e eles depois faziam muitas perguntas, sobretudo, havia um miúdo muito interessante, que era o que fazia de Salgueiro Maia, que estava sempre a perguntar coisas, se eu conhecia o Salgueiro Maia, como é que era o Salgueiro Maia, o que é que ele fazia, onde é que... Coisas da vida de Salgueiro Maia que eu nem sei, nem lhe conseguia responder. Um interesse muito grande e, sobretudo, uma vontade de aprender. E eu acho que depois eu falei com as professoras e percebi que as professoras tinham andado o ano inteiro, aquele ano letivo até abril, a tratar daquele assunto e a preparar aquela reconstituição. E, portanto, aqui a questão é esta. Se os professores tiverem como matéria de ensino o 25 de Abril, conseguem passar e conseguem transmitir aos miúdos o que é que foi o 25 de Abril e eles perceberem o que é. Claro, se não fizerem isso, os miúdos nunca vão aprender. Ou aprendem com os pais, ou com os avós, ou não aprendem. E, portanto, está na mão das escolas, acima de tudo da escola. Poderá estar na mão da Junta de Freguesia, mas também é uma coisa, a Junta de Freguesia não tem um acompanhamento direto sobre as crianças e, portanto, poderá proporcionar que se façam ações para elas depois porem em prática aquilo que aprenderam na escola, mas não as põe a aprender nada. E, portanto, é na mão dos professores que está, no Ministério da Educação, não é dos professores, é do Ministério da Educação, e na mão dos órgãos de informação. Agora, eu penso que é mais na escola. Eu dou um exemplo, por exemplo, o 5 de outubro. Uns anos é comemorado mais, outros anos é comemorado menos, e isto depende muito, por exemplo, quando agora tiraram o feriado ao 5 de outubro, foi uma maneira de esquecer o 5 de outubro, a República não interessa. E isto é uma coisa que é gravíssimo, e isto é o governo, foi um governo que fez isto, um ato de lesa-pátria, que é a República, não, então, mas, até se calhar até era uma malta que estava da monarquia, vamos lá acabar com isto, penso eu, porque só pode ser isso. Agora, se fizer isso, é claro que acaba-se com o 25 de Abril, agora, enquanto houver um governo que mantenha uma doutrina em que na escola é obrigado a fazer parte dos currículos escolares o 25 de Abril, e não pode ser de passagem, tem de ser com aprofundamento, e neste momento há matéria para isso, é possível continuar a ter o 25 de Abril como referência e ter as crianças interessadas no 25 de Abril. Aliás, as crianças interessam-se muito do 25 de Abril por uma razão. Uma das razões que se interessam é por causa da cor. Porque o cravo é uma flor muito bonita e depois há uma flor muito fácil, que se adquire muito bem, qualquer pessoa gosta de um cravo.
E eles gostam muito dos cravos. Não há miúdo nenhum que não, vai para uma coisa do 25 de Abril, é logo um cravo. Os jovens têm de pensar bem no que estão a dizer e têm de pensar noutra coisa, que é, se eles não entrarem na política, alguém entra por eles. E depois há uns jovens que já têm um objetivo na vida, quando são pequeninos, que é serem políticos quando forem grandes, e esses vão entrar de certeza absoluta. E vão-se aproveitar daqueles que não ligam nenhuma para fazerem aquilo que querem. E para tomarem medidas que eles nem sequer se apercebem, ou quando se apercebem já não serve de nada, porque já estão tomadas e apesar de concordarem ou não concordarem, têm de levar com elas. E por isso é nisto que os jovens têm de pensar. Têm de pensar e acima de pensar têm de pensar analisando e pondo em prática. Se isto for assim, o que é que me vai acontecer? E experimentar, ver como é que é. E há coisas que podem experimentar e depois veem que de facto aquilo não é o que estão a pensar e vão se sentir mal. Mas aí, pronto, também culpo um bocado aí os clubes de futebol nesta questão. Acho que esta coisa da clubite, e aí para mim é muito mais por aí que as coisas entram de direita do que entram, por exemplo, pela política. Na política é mais difícil, já é mais difícil entrar, não entram com tanta facilidade. No populismo da claque é muito fácil a direita entrar e criar aqueles mitos do inimigo e da força, e aí é mais fácil, e por isso é que a gente viu agora nos casos recentes quem eram as pessoas envolvidas e depois as ligações que havia com outras coisas que não tinham nada a ver com o futebol.